Quantas vezes você já se sentou numa mesa de RPG, olhou pra ficha do seu personagem e pensou: eu sou o herói dessa história? Afinal, é isso que geralmente esperamos. Ser a pessoa que resolve problemas, derrota vilões e traz alguma forma de equilíbrio pro caos ao nosso redor. Mas, e se não for bem assim? Agora, imagine o seguinte: você está no meio de uma campanha, agindo como sempre, tomando decisões estratégicas, fazendo escolhas aparentemente justas ou até mesmo sacrificando algo em nome do bem maior. A aventura continua e, no calor do momento, você nem percebe o impacto de suas ações. Só que, mais tarde, o mestre revela uma reviravolta. Suas decisões, aquelas que pareciam tão heróicas, acabaram destruindo a vida de outros. Talvez você tenha salvado uma cidade, mas condenado uma aldeia inteira. Ou matou um vilão, mas deixou um vazio de poder que mergulhou o mundo em guerra. Esse tipo de narrativa não é incomum em RPGs, mas aqui tá uma pergunta que poucos fazem. E na vida real? Quantas vezes no dia a dia tomamos decisões que parecem pequenas, mas que afetam as outras pessoas de formas que nem imaginamos? Será que, às vezes, agimos com a mesma falta de perspectiva dos personagens que interpretamos? Esse é o ponto que eu quero explorar hoje. Como jogadores, mestres e até mesmo como pessoas, será que temos plena consciência das consequências de nossas escolhas? Será que, em algum momento, sem perceber, fomos os vilões da história de alguém? Pensa comigo. Até onde você estaria disposto a ir para alcançar seus objetivos? O que você sacrificaria? Quem você machucaria? E agora, a pergunta mais importante: e se o maior monstro fosse você? No universo do RPG, somos incentivados a nos colocar na pele de heróis. Personagens que, armados com coragem e propósito, se lançam em aventuras épicas para salvar o dia. No entanto, o que muitas vezes ignoramos é que, ao lado de cada ato heróico, existe uma sombra de incerteza. Nossas escolhas, mesmo feitas com as melhores intenções, podem gerar consequências que fogem do nosso controle. O pior, que prejudicam aqueles que estavam fora do nosso radar moral. Considere uma típica campanha de RPG. Um grupo de aventureiros recebe uma missão de eliminar uma tribo de goblins que estava saqueando vilarejos próximos. A tarefa parece simples. Goblins são geralmente apresentados como criaturas maléficas e, salvando os aldeões, os jogadores ganham recompensas, prestígio e, claro, aquela sensação de serem os bons da história. Mas o que acontece quando olhamos mais de perto? E se aqueles goblins não fossem simplesmente monstros? Talvez fossem refugiados tentando sobreviver após terem sido expulsos de terras por um rei ganancioso. Ou quem sabe o saque dos vilarejos fosse um ato desesperado para alimentar seus jovens e doentes. Nesse contexto, o ato de exterminar uma tribo deixa de ser um feito heróico e passa a ser uma tragédia para aqueles que, em sua perspectiva, apenas lutavam para sobreviver. Só que aqui tem um elemento crucial de narrativa: a perspectiva das vítimas. Os aldeões podem enxergar os jogadores como salvadores, mas os goblins, ou suas famílias, caso alguém sobreviva, os verão como assassinos brutais. Essa é uma dualidade que não só vai enriquecer a história, mas também desafia os jogadores a refletirem sobre o impacto real de suas ações. Agora pense em outros exemplos. Imagine que os jogadores derrotem um grande vilão, um tirano que dominava uma região inteira. A celebração é garantida, mas, com a morte dele, surge um vazio de poder. A ausência de um líder cria espaço para disputas internas entre os subordinados do tirano, e a região, antes sob um controle autoritário, mergulha no caos, com várias facções lutando pelo controle. O que parecia uma vitória heróica se transforma em um prelúdio de uma guerra civil. Esse tipo de narrativa nos força a encarar a realidade de que as escolhas, mesmo justificadas, têm consequências que nem sempre podemos prever. O mestre, ao apresentar essas reviravoltas, convida os jogadores a enxergar seus personagens não só como arquétipos binários de bem ou mal, mas como agentes que operam em um mundo complexo, onde cada decisão gera ondas que se espalham muito além do que se vê na superfície. Essa abordagem também reflete nossa visão do mundo fora das mesas de RPG. Quantas vezes tomamos decisões no dia a dia que acreditamos ser corretas, sem considerar o impacto que podem ter na vida de outros? Será que as consequências negativas das nossas escolhas poderiam ter sido evitadas com um pouco mais de empatia e reflexão? Talvez, assim como no RPG, seja importante lembrar que, para alguém, até mesmo um herói pode parecer um vilão. O coração de uma boa campanha de RPG muitas vezes pulsa ao ritmo dos dilemas morais enfrentados pelos jogadores. É fácil se perder no heroísmo de derrotar dragões e salvar reinos, mas o verdadeiro peso das escolhas emerge quando as linhas entre o certo e o errado começam a se borrar. Esses momentos tornam a história mais rica, mas também convidam os jogadores a refletir sobre consequências de suas ações, tanto dentro quanto fora do jogo. Imagina um cenário onde os jogadores precisam decidir entre salvar um grupo de prisioneiros condenados à morte ou destruir uma ponte que um exército inimigo usará para invadir a cidade. Ambos os caminhos têm implicações significativas. Salvar os prisioneiros pode custar a vida de centenas de civis quando a invasão ocorrer. Por outro lado, destruir a ponte garante a segurança da cidade, mas condena os prisioneiros à execução. Qual a escolha certa? Quem merece ser salvo e quem merece ser sacrificado? Esses dilemas são um terreno fértil para narrativas inesquecíveis, mas forçam os jogadores a mergulharem mais fundo em seus personagens, explorando valores, lealdades e motivações que talvez não tenham sido considerados antes. Um guerreiro que sempre defendeu a honra pode se ver comprometendo seus ideais para salvar vidas inocentes. Um ladino cínico pode inesperadamente demonstrar compaixão em uma situação que ninguém previa. Cada escolha, além de
afetar a narrativa impacta como os jogadores veem e interpretam seus próprios personagens. Já para o mestre, esses dilemas são ferramentas poderosas. Ao apresentar escolhas difíceis, é possível desafiar os jogadores a pensarem além do bem contra o mal, e enxergarem as nuances de um mundo que não é preto e branco. No entanto, é importante lembrar que essas decisões devem ter consequências significativas, seja no curto ou longo prazo. Talvez o grupo decida salvar os prisioneiros, apenas para descobrir depois se algum deles era um espião que traiu a cidade. Ou talvez destruir a ponte impeça a invasão, mas cause fome e desespero ao isolar comunidades inteiras. Essas situações também criam oportunidades para conflitos internos no grupo. Nem todos os jogadores ou personagens concordam sobre qual é o melhor curso de ação, e isso pode gerar debates acalorados que adicionam uma camada extra de profundidade à experiência. Como mestres, nosso papel é permitir que esses conflitos floresçam, garantindo que eles contribuam para a narrativa em vez de apenas gerar frustração. E aqui também surge uma questão mais profunda. Até que ponto estamos realmente no controle das consequências de nossas decisões? Mais para frente, exploraremos essa desconexão entre intenção e resultado, onde mesmo as escolhas mais novas podem levar a desfechos inesperados. Afinal, em um mundo onde cada ação desencadeia uma reação, será que podemos prever o impacto dessas ações? No calor do momento, as decisões que tomamos em uma campanha de RPG parecem claras e justificadas. Um jogador declara com convicção: vamos atacar, ou vamos salvar essa vila, acreditando estar no caminho certo. No entanto, conforme a história avança, o que parecia ser uma escolha heróica ou estratégica pode desdobrar consequências inesperadas, revelando o quanto a intenção nem sempre se alinha com o resultado. Essa desconexão entre intenção e consequência é um dos elementos mais fascinantes e desafiadores do RPG. Um grupo de aventureiros pode planejar cuidadosamente a invasão a um castelo dominado por um rei tirano, acreditando estar libertando o povo de sua opressão. Na pressa de atingir seus objetivos, eles ignoram detalhes cruciais. A destruição desse castelo pode desalojar centenas de pessoas que viviam ali, trabalhando para sustentar suas famílias. O rei tirano pode ser derrotado, mas o caos que segue pode ser ainda pior do que o regime autoritário que ele impunha. Esses desdobramentos não são apenas narrativos, eles revelam a profundidade do mundo de RPG e a complexidade das relações de causa e efeito. A intenção de fazer o bem, de salvar o dia, pode ser ofuscada pela falta de perspectiva ou pela pressa de agir. Nesse contexto, o papel do mestre é essencial. Ele deve construir um mundo que reage às escolhas dos jogadores de maneira crível, mostrando como suas ações afetam aqueles ao seu redor. Esses momentos de reviravolta também são oportunidades para reflexão. Como os jogadores lidam com o fato de que suas ações, ainda que bem intencionadas, causaram sofrimento? Será que o grupo tenta reparar o dano ou segue em frente, carregando o peso da culpa? Essas decisões moldam não apenas a narrativa, mas também o desenvolvimento dos personagens, tornando-os mais complexos e humanos. Na medida do possível, né? É essa complexidade que torna o RPG uma ferramenta poderosa não só para diversão, mas para aprendizado e introspecção. Isso nos leva até um ponto crucial. Se mesmo nossas melhores intenções podem gerar resultados imprevisíveis, como podemos começar a enxergar além das nossas próprias perspectivas e realmente entender o impacto que causamos? A magia do RPG está em como ele simula, de maneira dramatizada, as complexidades da vida real. Nos jogos, tomamos decisões com base nas informações disponíveis, confiando em nossa moralidade e lógica para guiar nossas ações. Assim como nos mundos fictícios, as escolhas que fazemos muitas vezes têm repercussões que não conseguimos prever. O RPG, nesse sentido, torna-se um espelho poderoso para entendermos as consequências de nossas ações e o impacto que temos sobre os outros. Considere pequenas decisões do dia a dia: escolher dizer ou não algo em uma conversa, ajudar um colega em um momento de necessidade ou ignorar uma situação que não nos afeta diretamente. Na superfície, essas escolhas podem parecer triviais, mas assim como no RPG, elas podem desencadear uma série de eventos que alteram a vida das outras pessoas de formas que talvez nunca compreendamos completamente. Uma palavra dita no calor do momento pode ferir profundamente. Um gesto de bondade pode inspirar alguém a seguir em frente em tempos difíceis. Essas ações, pequenas ou grandes, são nossos testes de moralidade na vida real. O que torna o paralelo ainda mais interessante é que, no RPG, as consequências geralmente são visíveis e palpáveis. O mestre narra o impacto dessas escolhas, trazendo NPCs com histórias e emoções que reagem às ações dos jogadores. Na vida real, porém, as repercussões podem ser ainda mais sutis, silenciosas ou demoradas, o que torna ainda mais difícil perceber o alcance do que fazemos. Esse exercício de empatia, a habilidade de enxergar além do nosso próprio ponto de vista e tentar compreender como nossas escolhas afetam os outros, é uma prática essencial tanto nos jogos quanto na vida. No RPG, isso pode ser cultivado por meio de histórias que dão voz às vítimas de nossas ações, personagens que questionam nossos motivos ou até mesmo dilemas que nos forçam a escolher entre dois caminhos igualmente difíceis. Na vida, isso se traduz em refletir antes de agir, ouvir ativamente as pessoas ao nosso redor e tentar compreender suas perspectivas. Afinal, se no RPG somos confrontados com consequências de nossas ações de forma clara, por que não trazer esse mesmo senso de responsabilidade para nossas vidas? E, ao praticarmos essa empatia, talvez comecemos a perceber algo ainda mais profundo. Não somos apenas protagonistas de nossas próprias histórias, mas também figurantes, aliados ou até antagonistas nas histórias dos outros. Mas como isso se manifesta dentro do jogo? Como mestres e jogadores, podemos usar o RPG para explorar essa dualidade, criando narrativas onde os jogadores não apenas enfrentem desafios externos, mas também reflitam sobre o impacto interno e externo dessas escolhas. Essas histórias nos levam a um território fascinante e desafiador, o de explorar as narrativas onde o lado vilanesco emerge não como uma característica óbvia,
óbvia, mas como uma consequência dos atos que, no início, pareciam nobres. Uma das maravilhas do RPG é a capacidade de explorar histórias complexas, onde os jogadores não são apenas heróis infalíveis, mas personagens falíveis, capazes de cometer erros e causar danos, muitas vezes sem perceber. Esse tipo de narrativa é poderoso porque desafia os jogadores a encarar não apenas os vilões externos, mas também os internos. Afinal, o que significa ser um herói quando suas ações resultam em destruição para os outros? Campanhas que exploram o lado vilanesco dos personagens podem começar de forma sutil. Imagine um grupo de aventureiros que, na tentativa de salvar um reino, usa métodos questionáveis, como extorquir informações, invadir propriedades ou eliminar aqueles que se opõem a seus planos. No início, essas ações parecem justificadas, meios necessários para alcançar um fim maior. Contudo, à medida que a história se desenrola, as consequências se acumulam. As cidades por onde passaram estão em ruínas, os aliados que confiaram neles começam a questionar sua lealdade, os vilões que enfrentaram deixam para trás legados que não podem ser facilmente apagados. Essas narrativas funcionam melhor quando os jogadores não percebem imediatamente que estão cruzando uma linha moral. Em vez disso, o mestre pode plantar pistas ao longo da campanha. NPCs que temem ou desprezam o grupo, regiões devastadas pelas decisões dos jogadores ou até mesmo vilões que, em um discurso final, colocam em xeque o suposto heroísmo do grupo. Essa gradual desconstrução do herói é o que torna a jornada tão impactante. Um exemplo interessante é uma campanha onde os jogadores enfrentam um tirano e, no processo, unem diversas facções para derrubá-lo. A vitória parece certa, mas com o tirano morto, as facções entram em conflito, mergulhando o mundo em uma guerra ainda mais sangrenta. Os jogadores, ao olharem para trás, percebem que talvez o tirano, com todos os seus defeitos, fosse uma força que mantinha o equilíbrio. Esse tipo de reviravolta não só vai surpreender os jogadores, mas também os força a refletir sobre as escolhas que fizeram ao longo da jornada. Esse tipo de narrativa é uma oportunidade para explorar o crescimento e a redenção. Ao perceberem que suas ações causaram sofrimento, os jogadores podem buscar maneiras de reparar o dano, embarcando em uma nova jornada, dessa vez, mais consciente das consequências de seus atos. Essa transição de heróis que erraram para heróis que buscam consertar, adiciona uma camada de profundidade humana à história. Ao trabalhar narrativas onde o lado vilanesco emerge, tanto os jogadores quanto mestres têm a mesma chance de exercitar uma habilidade fundamental, a empatia. Em muitas histórias de RPG, os NPCs são tratados como peças de tabuleiro, ferramentas para o avanço da trama. Ao dar vida real a esses personagens, com medos, sonhos e perspectivas, o mestre desafia os jogadores a enxergar o mundo além de sua própria visão. Empatia em RPG significa mais do que simplesmente sentir pelos outros. Significa considerar o impacto de suas ações em NPCs, aliados ou até inimigos. Um jogador pode decidir poupar um inimigo derrotado não porque é a escolha mais vantajosa, mas porque entende que esse ato pode criar um impacto positivo no mundo. Da mesma forma, mestres podem criar histórias onde as escolhas dos personagens reverberam profundamente, mostrando as reações e consequências de cada decisão. Esse exercício de empatia reflete diretamente como agimos fora das mesas. Ao nos colocarmos no lugar dos outros em situações fictícias, desenvolvemos uma habilidade crucial para entender as perspectivas e sentimentos daquele que nos rodeiam na vida real. Mas como construir mundos onde as histórias estimulem essa empatia de forma genuína? A resposta está na narrativa e na criação de desafios que vão além do combate e da vitória óbvia, mergulhando os jogadores em dilemas humanos, onde cada escolha tem peso emocional e moral significativos. Provocar reflexões nos jogadores sobre suas ações e motivações é uma das formas mais ricas de transformar uma campanha de RPG em uma experiência marcante. Muitas vezes os jogadores atuam guiados por uma lógica simplista: identificar o problema, encontrar uma solução prática e seguir em frente. O papel do mestre, ao introduzir desafios mais profundos, é romper essa linearidade e incentivar uma análise mais crítica e emocional das decisões feitas. Mas como provocar reflexões nos jogadores sobre suas ações e motivações? Personagens com valores contrastantes. Introduzir NPCs que tenham valores e objetivos opostos aos do grupo, mas que não sejam claramente vilões, pode ser um ótimo gatilho. Por exemplo, um rebelde que luta contra um regime opressor, mas que comete atrocidades justificadas como necessárias para a revolução. Os jogadores podem se questionar: estão ajudando ou impedindo um verdadeiro progresso? Impacto visível das decisões. Mostrar os resultados imediatos e de longo prazo das escolhas dos jogadores é essencial. Uma vila salva pelo grupo pode, semanas depois, enfrentar uma fome devastadora devido à destruição de suas plantações durante a batalha. Um vilão capturado, mas não morto, pode retornar reformado ou em busca de vingança, desafiando a moralidade dos jogadores. Dúvidas sobre intenções. Confrontar os jogadores diretamente com perguntas de NPCs: por que vocês realmente estão fazendo isso? Pelo bem de todos ou pela glória pessoal? Essa abordagem pode ser feita através de aliados que começam a se questionar as motivações do grupo, ou mesmo vilões que desafiam suas certezas durante eventos decisivos. Aqui vão alguns exemplos de cenas para criar reflexões. Um orfanato destruído. Após uma grande batalha contra monstros em uma cidade, o grupo descobre que uma flecha incendiária perdida destruiu um orfanato. Embora o grupo tenha salvado a cidade, as crianças sobreviventes os culpam pela tragédia. O vilão com motivações justas. Os jogadores derrotam um mago inimigo, apenas para descobrir que ele roubava os recursos das cidades ricas para proteger as comunidades marginalizadas. Ao vasculhar seu covil, encontram cartas e registros que provam sua luta por igualdade, mesmo que com métodos extremos. A jornada do sobrevivente.
Um inimigo derrotado escapa e, anos depois, retorna como líder de uma comunidade próspera. Ele confronta o grupo, afirmando que sua derrota foi o que o motivou a mudar. No entanto, ele guarda rancor e desafia o grupo a decidir, enfrentá-lo novamente ou buscar redenção. Dilemas morais inesperados são a chave para desestabilizar a zona de conforto dos jogadores e forçá-los a lidar com a complexidade da narrativa. Eles funcionam melhor quando colocam os jogadores em situações onde não há escolhas certas, apenas diferentes formas de lidar com as consequências. Mas como criar dilemas morais inesperados? Escolha sem respostas óbvias. Apresente aos jogadores dois caminhos igualmente válidos, mas com consequências moralmente desafiadoras. Por exemplo, salvar um líder rebelde que está sendo executado, arriscando causar uma guerra civil ou deixá-la morrer para manter a paz frágil. Falsas seguranças. Crie situações que pareçam simples no início, mas que se revelem muito mais complexas. Um trabalho aparentemente fácil de eliminar bandidos em uma floresta pode levar a descobertas de que esses bandidos são um grupo de refugiados tentando sobreviver. Resultados a longo prazo. Amplifique o impacto dos dilemas morais ao introduzir as consequências das escolhas dos jogadores em um momento futuro da campanha. Por exemplo, um vilarejo que foi ignorado em favor de uma missão mais importante pode se tornar um território corrompido ou hostil. Alguns exemplos de cenas com dilemas morais. O antídoto dividido. O grupo encontra um antídoto para uma praga, mas há apenas o suficiente para salvar uma aldeia. Eles descobrem que a outra cidade está igualmente afetada pela mesma praga a um dia de viagem. Dividir o antídoto não é uma opção. Qual comunidade será salva? O rei traidor. O monarca pede ajuda aos jogadores para derrotar um usurpador, prometendo a paz e estabilidade ao reino. Após a vitória, os jogadores descobrem que o rei planeja retalhar as regiões que apoiaram o usurpador, o que pode resultar em um massacre. O refém inesperado. Durante a invasão de uma fortaleza inimiga, o grupo descobre que os jogadores mantêm uma criança como refém. Eles precisarão permitir que o comandante inimigo escape. Eles arriscam perder a oportunidade de derrotar um grande vilão, e, ao introduzir esses dilemas e suas consequências, mestres têm a oportunidade de aprofundar a narrativa, incentivando os jogadores a refletirem não apenas sobre suas decisões no jogo, mas sobre a complexidade das escolhas na vida. Cada dilema tem uma chance de crescimento, tanto para os personagens quanto para os jogadores. Agora eu separei 5 exemplos mais ou menos detalhados de ganchos narrativos para você explorar esses temas. Cada um adaptado para um sistema de RPG diferente. Só que eu não sou o conhecedor de todos os sistemas, então provavelmente talvez não esteja 100% certo com o tema ou a ideia daquele sistema, mas tudo pode ser adaptado. O primeiro para D&D, que eu chamei de A Voz do Conquistado. O gancho seria: em sua jornada para derrotar um tirano que domina uma região, os jogadores recebem a missão de libertar uma fortaleza onde prisioneiros políticos estão sendo mantidos. Ao chegar, eles descobrem que a fortaleza é governada por um general com reputação de crueldade. No entanto, enquanto exploram o local, começam a vir relatos de que o general, apesar de seus métodos brutais, mantém a ordem na região e protege a população de ataques de um exército rival ainda mais cruel. O exercício narrativo aqui seria: os jogadores precisam decidir entre derrubar o general e libertar os prisioneiros, assumindo que o caos se seguirá, ou negociar com ele, possivelmente sacrificando os ideais da liberdade em troca da estabilidade. Cada escolha terá consequências diretas na política regional. A queda do general pode levar a uma guerra civil, enquanto mantê-lo no poder pode destruir alianças importantes. Para Vampiro à Máscara. O peso do sangue. O gancho poderia ser uma coteria encarregada de eliminar um vampiro ancião, que se tornou um problema para Camarilla. Ao investigar, descobre que o ancião, longe de ser um mero rebelde, estava trabalhando em segredo para estabelecer uma rede de refúgios para cainitas jovens que foram abandonados por seus senhores. Sua morte deixará dezenas de vampiros desamparados, muitos dos quais podem se perder na fome. O exercício aqui é: os jogadores enfrentam o dilema de obedecer a Camarilla e eliminar o ancião, garantindo sua posição no domínio, ou desafiar o sistema em nome de um ideal maior. Para complicar, a rede de refúgios é frágil. Os jogadores precisarão decidir se devem assumir a responsabilidade por ela, mesmo correndo o risco de atrair a ira dos líderes da cidade. Para Lancer RPG, o peso da batalha. Não é um nome tão interessante, mas pode ser adaptado também, né? O gancho aqui é: em uma guerra entre corporações, a equipe de pilotos é enviada para destruir uma instalação militar inimiga em um planeta remoto. Ao invadir a instalação, eles descobrem que não é apenas um centro militar, mas também uma colônia que abriga civis e cientistas, muitos dos quais estão sendo forçados a trabalhar. A missão exige que a instalação seja completamente destruída, mas isso colocará em risco milhares de vidas inocentes. O exercício aqui é: os pilotos precisam decidir entre cumprir a missão, garantindo vantagem estratégica para a corporação, ou encontrar uma maneira de evacuar os civis antes da destruição, arriscando-se a falhar e comprometer toda a operação. A escolha feita influenciará a moralidade de seus personagens e a confiança que a corporação tem neles no futuro. Para a Ordem Paranormal. O preço da verdade. O gancho aqui é: os investigadores encontram um diário de um cultista que detalha rituais que poderiam evitar um grande cataclismo sobrenatural. No entanto, o diário revela que o cultista era um professor dedicado que acreditava estar protegendo seus alunos e sua cidade. Para executar o ritual final, os investigadores precisaram sacrificar um objeto de grande valor sentimental ou a vida de um aliado próximo. O exercício aqui seria: os jogadores enfrentam o dilema de prosseguir com o ritual, aceitando o sacrifício necessário, ou buscam outra solução, sabendo que pode ser tarde demais. A tensão aumenta à medida que os fenômenos sobrenaturais se intensificam.
forçando os jogadores a questionar até onde estão dispostos a ir pela verdade que tanto procuram. E uma que eu pensei para Warhammer RPG, eu chamei de O Martelo e o Escudo. Em uma pequena vila nos arredores do Império, os personagens recebem uma missão de investigar atividades hereges. Após uma breve investigação, descobrem que um grupo de camponeses está secretamente adorando um antigo espírito florestal, supostamente para proteger a vila contra ataques de bandidos e criaturas do caos. O culto é pacífico, mas sua existência é uma violação direta das leis do Império e das doutrinas do culto de Sigmar. O exercício aqui é: os personagens devem decidir entre denunciar os camponeses ao culto de Sigmar, arriscando que a vila seja destruída pelas forças imperiais ou da Inquisição, ou manter o segredo do culto e permitir que a vila continue sua proteção herética. Para complicar, rumores começam a circular de que o espírito florestal exige sacrifícios periódicos para garantir sua ajuda. Se eles optarem por proteger os camponeses, precisarão lidar com a moralidade de sustentar uma prática que pode estar condenando inocentes. Para as outras eu não pensei, mas para essa em específico eu pensei em consequências a longo prazo. Se eles denunciarem o culto, a vila pode ser purificada pelo fogo, mas sua reputação com o culto de Sigmar será elevada. Os personagens podem começar a questionar a justiça do sistema imperial. Se protegerem o culto, o espírito pode se tornar mais exigente, ou o culto pode atrair atenção indesejada, resultando em conflitos futuros. Além disso, os personagens podem começar a enfrentar dilemas entre o pragmatismo e a fé. Ao longo desse vídeo, exploramos como o RPG pode ser uma ferramenta poderosa para refletir sobre a moralidade, impacto das escolhas e as consequências, tanto nos mundos fictícios quanto em nossas próprias vidas, desde a dualidade entre heróis e vilões até dilemas morais inesperados. Nem sempre é uma resposta fácil, e é exatamente isso que torna a experiência tão rica e inesquecível. Agora eu pergunto pra vocês, como vocês lidam com as escolhas difíceis nas suas campanhas? Já tiveram que enfrentar situações onde o certo e o errado não estavam claros? Compartilhe suas histórias nos comentários, eu quero saber como vocês, mestres e jogadores, lidaram com esses desafios e que impacto eles tiveram em suas aventuras. E lembre-se, mais do que dados e fichas, o RPG é sobre histórias, que nos conectam e nos transformam, dentro e fora das mesas. Até um próximo vídeo, e sejam bem-vindos ao Baú do Doppler.